Neste vídeo a gente vai crochetar este lindíssimo mini cachepô com base de MDF, adaptando o ponto cestaria para deixar a peça ainda mais estruturada. Mas antes, já deixa aqui o seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, combinado? E vem comigo! Geralmente eu utilizo essa agulha aqui a 6,5, ela até passa aqui ó, mas com o fio de malha vai dificultar a passagem. Então sempre que eu pego uma base de MDF ou de acrílico, eu utilizo uma agulha menor. Essa aqui ó, ela tem 5 milímetros, tem uma menor aqui ainda também de 4 milímetros. Eu poderia já começar aqui ó, fazendo os pontos baixos ó, aí ficaria esses espacinhos aqui. Então, eu gosto de primeiro tampar esses buraquinhos. Eu pego o fio e ao invés de fazer o ponto baixo aqui, eu já vou pro próximo, faço ponto baixíssimo, ó. Ele vai tampar os furinhos depois que eu faço o ponto baixo. E poderia ser o contrário também. Ó, desta forma aqui, por cima assim. Também fica legal. Então, antes de iniciar, eu vou deixar reservado uma quantidade razoável para fazer os arremates e também o fechamento da base, para que a gente não precise cortar o fio. Aproximadamente uns 40 centímetros. E vou iniciar em qualquer buraquinho aqui, ó. Com a agulha mais fina, pego o fio, vou para o próximo aqui, ó, puxo e faço o primeiro ponto baixíssimo. Este primeiro ele fica meio solto, né, porque o fio tá solto. Eu ajusto aqui, ó, vou para o próximo, pego e puxo. Este aqui é o ponto baixíssimo. Eu vou fazer na base inteira um pontinho, ó, em cada furinho. Cheguei aqui no último furinho e este último furo eu não vou fazer com o fio do rolo que está aqui. Eu vou puxar este fio que a gente separou aqui do início. Então, ó, vou segurar aqui para facilitar. Aí eu puxo, faço aqui e puxo esse fio todo aqui para cima. E aí eu vou fazer a simulação do último ponto baixíssimo aqui, com uma agulha mais fina ainda, ó. Eu vou pegar essa primeira correntinha aqui do ponto baixíssimo, passo o fio para cá e toda a correntinha ela sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Aqui está saindo daqui, está dando a volta e precisa voltar para cá mesmo, ó. Vou puxar o fio para cá. Então aqui eu fiz a simulação do ponto baixíssimo, ó. Temos ponto baixíssimo na base inteira. E aí agora, ó, por isso que eu preciso de uma agulha fina, ó, mais fina para a gente conseguir passar. Agora a gente vai iniciar a fazer os pontos baixos aqui. O fio do início tá aqui e o fio do rolo tá aqui. Tá vendo que tem um espacinho aqui que não está preenchido igual aos outros? Então, a gente vai preencher ele agora com o fio do rolo que a gente vai puxar justamente aqui, ó. Onde está saindo este fio, eu puxo o fio do rolo, ó. E aí, ó, já tampei também todos os espaços aqui atrás para deixar a peça bem acabada. Deixa este fio aqui pro lado de cá, ó. Como eu estou usando uma agulha mais fina, eu preciso esticar. Ou eu posso puxar o meu fio e vir com a agulha que eu vou crochetar para fazer, ó. Aí eu tenho que ficar trocando de agulha para conseguir entrar aqui, né? Ou simplesmente eu posso lembrar que eu tô com uma agulha mais fina e ir esticando, ó, dando a alturinha para fazer o ponto. Quando a gente coloca os pontos baixos aqui para fazer mais uma carreira de acabamento, é como se a gente estivesse aumentando a nossa base redonda. E uma base de crochê, 100% de crochê, a gente precisa fazer aumentos para aumentando a base, não é? A gente inicia com uma quantidade de pontos, a segunda carreira é toda de aumento, a terceira carreira a gente faz um ponto sozinho, um aumento, a quarta carreira 2 pontos sozinhos, um aumento e assim por diante. E a base de MDF ou de acrílico, a gente precisa fazer esses aumentos? Pode ser que sim, pode ser que
não, a gente precisa analisar. A gente vai analisar a posição do ponto que a gente faz. O ponto, ele precisa estar reto em relação ao centro aqui, ó. Ele precisa estar retinho. Se o ponto tiver para cá, à medida que a gente vai fazendo os pontos, quer dizer que está precisando de pontos, está faltando ponto, ó. Eu preciso colocar mais um ponto aqui e esse ponto vai ficar reto, tá vendo? Agora, se eu estiver fazendo os pontos e esse meu ponto estiver para cá, quer dizer que tá tendo ponto demais. Ele precisa ficar retinho assim. Ó, o primeiro está reto. Vou fazer o segundo. Não deixa aqui também apertado, porque senão, sem precisar, ó, ele já vai inclinar. Eu preciso aqui no primeiro, principalmente, deixar uma quantidade boa para chegar no próximo ponto e sem inclinar o primeiro, tá vendo? Cheguei aqui, vou entrar, puxar, esticar, porque eu estou usando uma agulha menor, ó, e fecho. Vai depender do fio. Esse fio, por exemplo, aqui, ele é um fio de 36 milímetros, é um fio mais grosso. Automaticamente, ele já preenche mais os espaços. Se eu estiver utilizando um fio mais fino, como esse daqui, por exemplo, ó, ele é mais fino. Então, provavelmente, vai precisar de mais aumentos para preencher a base. Então, vou fazer os pontinhos aqui, até eu ver que está precisando, ó. Até agora está reto. Vai abrindo os pontos, tá? Para ele preencher os espaços. E ó, até agora eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o ponto permanece reto. Se eu colocasse um aumento aqui, ó, vou colocar um aumento, ele fica mais apertadinho. Ó, ele não tá reto, ele tá inclinado, ou seja, não está precisando de aumento nessa minha base. Não vou colocar aumento. Outra coisa que você pode analisar também é o tamanho das correntinhas aqui em cima. Se tiver precisando de aumento ou tiver com muito ponto, ela não vai manter o mesmo padrão de tamanho aqui. Vou pular um ponto só para você ver que vai precisar de aumentos, ó. Aqui, ó. Quando tá precisando de aumento, a correntinha aqui em cima, ela fica maior do que o normal, porque eu precisei esticar muito ela para chegar no próximo ponto. Quando isso acontece, ó, eu consigo analisar também que está precisando de aumento. Quando eu faço muitos pontos também sem necessidade, olha o que vai acontecendo, ó. 4 aumentos juntinhos. Tá vendo que o tamanho da correntinha ficou menor do que o que a gente estava fazendo? Então, a gente analisa essas duas coisas. A posição do ponto, que precisa estar reto, e também o padrão de tamanho das correntinhas aqui em cima. Vou continuar aqui sem fazer aumentos mesmo. Ponto permanece reto, tamanho das correntinhas estão padronizados. Cheguei aqui, ó, falta o último ponto. Ó, este que eu fiz está reto, super reto, ó. Vou fazer esse último aqui, que permanece reto também. Agora eu vou dar uma ajustada aqui nos pontos para analisar a peça, ó. O primeiro ponto, eu puxando aqui, ó, está reto, todos os pontos estão retos. Para esta base aqui, para este fio que eu estou utilizando, não houve a necessidade de fazer aumento nenhum. Eu poderia fazer um aumento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, por exemplo, e daria certo também. Só que, ao subir a peça, se eu tiver colocado pontos demais, pode ser que ela fique querendo abrir um pouco. Então, eu não gosto de colocar aumentos sem necessidade, ó. Tá até com sobra aqui os pontos, ó, pelo tamanho do meu fio. Eu tenho o fio que a gente deixou para fazer os arremates. Eu vou desmanchar este fio aqui. Então, o último ponto eu vou fazer com o fio do rolo, ó, puxei o fio do rolo, mas eu vou fechar com o outro fio, ó,
Com o fio do rolo eu consigo regular este ponto, ó. E vou puxar tudo para cima para eu fazer este fechamento aqui. Vou pegar então a primeira correntinha aqui de cima, puxar o fio tudo aqui para trás e da mesma forma, ó, precisa voltar para o mesmo lugar aqui. Vou pegar também o nozinho e a correntinha e trazer este fio para cá. Aqui eu vou ajustar o tamanho para ficar igual às outras, ó. E aí eu vou fazer agora o acabamento em pontos baixíssimos para a gente poder deixar a base preparada para subir o cesto. Você pode optar por fazer os pontos baixíssimos aqui mesmo e subir o cesto nesta posição, ou você pode fazer os pontos baixíssimos aqui e subir nesta posição aqui. Me conta aqui nos comentários qual lado você prefere para subir. Nesta base aqui, eu vou fazer os pontos baixíssimos aqui mesmo, porque eu já estou com o fio preparado aqui, ó, para fazer. Essa aqui é a correntinha que a gente simulou. Eu vou vir nela mesma aqui, ó, e já pegar o fio do rolo para eu iniciar os pontos baixíssimos. Vou na próxima correntinha e faço o primeiro ponto baixíssimo. E vou fazendo pontos baixíssimos, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui nos buraquinhos, vou fazer na base inteira para a gente poder deixar a base pronta. Vou fazer aqui até chegar aqui no final. Fiz aqui o último ponto baixíssimo que eu faço com a agulha. Se eu fosse para a próxima correntinha aqui, ó, já é justamente onde saiu o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu não faço neste espaço aqui, não. Eu posso já cortar o fio, deixando um pouquinho para fazer o arremate. Aí, eu vou puxar tudo para cima e vou simular também esta última correntinha aqui da mesma forma, ó. Pego a primeira, passo o fio e volto para o mesmo lugar aqui, ó. Ó, este mesmo lugar. E ajusto a correntinha. Aqui eu vou ajeitar os pontos, ó. Não vou deixar eles ficarem assim, vindo para dentro. Vou colocar os pontos baixíssimos aqui para fora, ó. Para ficar uma base retinha, as paredes subirem retinha, ó. Coloquei os pontinhos aqui para fora para ficar retinho. Outra coisa que eu gosto de fazer também é ajeitar essas correntinhas aqui, ó, da lateral, que ficam amassadas quando a gente põe os pontos baixíssimos. Então, eu pego essa alcinha aqui de cima delas, ó, e eu vou puxando. Olha a diferença daqui para aqui que tá amassada. Então, eu vou fazer isso em todo o cesto, ó, em toda a base, para deixar os pontinhos mais bonitinhos quando a gente for subir o cesto. E agora é só a gente arrematar estes dois fios aqui. Esse daqui que tá saindo aqui, eu vou passar ele por baixo aqui desse nozinho também, ó. Ficou os dois saindo do mesmo nozinho. E agora eu vou passar por baixo aqui e esse aqui pra cá. Agora eu vou passar um pinguinho de cola em cada um aqui, ó. E vou cortar rente. Prontinho, arrematado, e a base está totalmente pronta para subir o cesto e bem acabada, tanto de um lado quanto do outro, ó, todos os espacinhos preenchidos, sem precisar cortar o fio e fazer arremates no processo. A gente fez com o fio inteirinho, tá? Vou iniciar aqui então em qualquer ponto baixíssimo. Vou deixar uma quantidade aqui para arrematar e vou fazer o primeiro ponto baixo da primeira carreira, ó. Puxei aqui o fio e faço um ponto baixo. Aqui eu já vou aproveitar para arrematar com uma agulha mais fina. Vou pegar aqui, ó, a alcinha de dentro do ponto baixíssimo, puxo
passo aqui para trás novamente, pego a próxima e puxo. E assim eu vou arrematando este fiozinho aqui por dentro dos pontos. Faço por alguns pontinhos. E aqui, para ele não ficar solto, vou colar a pontinha aqui, ó, antes de cortar. Arrematado o fio aqui, agora eu vou continuar aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto baixíssimo. Desta forma aqui, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no último ponto, agora a gente vai fazer o fechamento. Vou esticar um pouco a minha laçadinha, pegar a primeira correntinha aqui de cima, passar aqui para trás, ajustar o tamanho aqui dela. E aí, eu vou fazer um ponto centrado, mas ao invés de já vir aqui no centro do ponto, eu vou deixar uma alcinha dessa aqui para frente. Então, eu vou pegar essa alcinha, ó, e aí sim eu entro aqui no ponto centrado, ó, saindo por baixo do nozinho e entre duas perninhas, pego o fio do rolo, estico da alturinha, encaixo aqui essa laçadinha para o fechamento não soltar e fecho. Este aqui é o primeiro ponto da segunda carreira. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer os pontos parecido com o ponto cestaria. A diferença é que eu vou fazer ponto centrado para deixar o cesto mais estruturado. No ponto cestaria, a gente vem no pezinho aqui do ponto, ó. Onde tem esse ponto aqui, eu vou entrar no mesmo lugar aqui embaixo. E vou fazer um ponto alongado, ó. Ele vai vir por cima deste pontinho. Ó, vou até abrir ele um pouquinho aqui. E no próximo a gente vai fazer igual este daqui, pegando uma alcinha só, mas aí eu vou entrar no centro do ponto. Estico e fecho. Então, esse vai ser o padrão para o nosso cestinho, ó. Um centralizado, pegando uma alcinha só e o outro alongado. Um centralizado, pegando uma alcinha só e o outro alongado aqui. Vai dando esse charme aqui para o nosso cesto. Ó, uma alcinha, centralizado. No próximo, alongado. No próximo, uma alcinha, centralizado. E no próximo, alongado. Vou fazer assim até chegar aqui no final. Cheguei aqui, já fiz meu último ponto, que foi o alongado. O primeiro foi o centralizado aqui. Vou fazer o fechamento. Normalmente, ó, pego a primeira alcinha aqui de cima, passo aqui para trás, regulo o tamanho. E agora aqui, olha, eu tô no ponto que foi centralizado. Então, agora ele vai ser um ponto alongado. Então, já venho aqui no pezinho dele, ó. Puxo o fio do rolo. Alongo o ponto, coloco aqui, ó, essa alcinha para não soltar e fecho. No próximo, uma alcinha no centro aqui, ó. O próximo, alongado. Venho bem aqui, puxo, estico e fecho. No próximo, no meio aqui da correntinha, no centro aqui do ponto, fecho e vou fazendo assim até o final. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer o fechamento novamente, pegando, ó, primeira correntinha, passo a laçadinha, regulo aqui
Esse aqui está alongado, vou pegar então, ó, só a alcinha, uma alcinha só, no centro. Puxo o fio, encaixo aqui a laçadinha e fecho. Aí o próximo aqui, ó, já é um alongado. Venho aqui, alonga e fecha. E vou fazer desta mesma forma até a altura desejada. Fiz aqui então 5 carreiras, ó, uma pequenininha, 2, 3, 4, 5. Nos alongados aqui são 2 carreiras, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E para o tamanho da minha base, achei uma altura boa. Aperta os pontinhos para eles subirem retinhos aqui, ó, não ficar muito gordinhos. E agora vamos finalizar fazendo um acabamento em pontos baixíssimos aqui. E para não precisar cortar o fio da mesma forma que a gente fez na base, eu vou dar aqui 5 voltas ao redor da minha peça. 1, 2, 3, 4, 5. E vou cortar o fio aqui. Agora eu vou puxar esse fio aqui todo para cima. Vou simular essa correntinha que falta aqui, ó, pegando a primeira correntinha, passo o fio todo aqui para dentro e vai voltar para este mesmo lugar aqui. Vou pegar o nozinho também e puxo tudo novamente. Aqui eu ajeito o tamanho da correntinha para ficar igual às outras, ó. E agora eu vou iniciar os pontos baixíssimos. O fio está saindo aqui, ó, já entro nessa aqui mesmo e já puxo aqui para frente. Já vou na próxima e fecho aqui, ó. Primeiro ponto baixíssimo. Vou fazendo, ó, na próxima, puxo, entro aqui, dou uma esticadinha até chegar no próximo, sem deixar repuxar. Vou entrando e vou fazendo os pontos baixíssimos até chegar aqui no final. Fiz aqui o último ponto baixíssimo que eu faço com a agulha, ó. O próximo já é onde sai o primeiro, então eu não faço com a agulha, eu puxo ele todo para cima e vou simular este último baixíssimo aqui, ó. Pego o primeiro, passo o fio, vai voltar para este mesmo lugar aqui, ó. Passo ele todo aqui para dentro. Ajeito aqui o tamanho. Ajeito a peça. E agora é só arrematar aqui dentro. Ó, ele tá saindo do lado aqui de um nozinho. Eu vou entrar com este fio aqui dentro deste nozinho aqui, ó. E agora, para ficar mais imperceptível, a gente precisa analisar como que o fio está andando aqui, ó. Ó, aqui tá o nozinho e aqui as duas perninhas dele. Então, tá assim, ó. A última perninha de um e a primeira do outro tá alongado. Já aqui, a última e a primeira curtinha. Aqui, a última e a primeira alongada. Aqui, a primeira e a última curtinha, alongada, curtinha, alongada, curtinha e agora alongada. Tá faltando este fio aqui, ó, ser um alongado junto com este daqui. Para isso a gente vai simular. Vou pegar uma agulha de tapeceiro para facilitar. Ó, 2 curtinhas, 2 alongadas. E esse alongado ele vai aqui, ó. Então eu vou com a minha agulha aqui também.
Depois a gente vê como que faz aqui na frente. Ó, então aqui, para ficar igual os outros, ó, eu simulei essa perninha aqui, ó. Agora a gente precisa esconder este fio aqui. Ele tá saindo aqui, ó, eu vou levar ele, ó, por dentro aqui, lá pra dentro novamente. Ó, aqui vai ficar bem perceptível. E aqui, agora, é só eu esconder por entre os pontos aqui, ó. E este foi o resultado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Não custa nada para você e isso me ajuda muito. E eu vejo você no próximo vídeo.